Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre física nuclear e de hadrons. E vou começar com essa descrição que tem aí na página do programa de pós-graduação em física da Universidade Federal de Santa Catarina, onde diz que a física nuclear tem como objetivo a investigação da origem, evolução, estrutura e fases da matéria nuclear, que é aquela matéria sujeita à interação forte ou à força nuclear forte. Isso se faz, em geral, por meio de modelos. Algumas questões fundamentais são o entendimento desde as partículas mais fundamentais, no mundo dos quarks, até estruturas enormes, como as estrelas de nêutrons. E é disso que eu vou falar para vocês. Então, tá aqui, ó, a física de hadrons, ela tá no limiar ou na interface entre a física de partículas e a física nuclear. E como é que a gente resolve essa física hadrônica, né? Ela tá sendo, como ela é os hadrons são as partículas que sentem a força nuclear forte, ela é descrita pela cromodinâmica quântica, que pode ser resolvida por técnicas na rede, QCD na rede, parcialmente, e por modelos efetivos. Bom, de onde surgiu a ideia da solução das diversas regiões da QCD na rede, né? Veio da história do confinamento, né? Os quarks estão confinados, existe a proposta de que eles estejam confinados dentro dos hadrons. E isso dá $1 milhão para quem descobrir por que eles estão confinados lá dentro dessas estruturas que são os bárions e são os mesons, né? Então, quais são essas estruturas hadrônicas? Os hadrons antigos são os mesons, né? Do tipo pion, por exemplo, que é um par quark-antiquark. E os outros eram os próton, nêutron, híperons, né? Estruturas de 3 quarks. Mas hoje já se conhecem, já foram detectados em laboratório, estruturas mais exóticas, os novos hadrons, né? Moléculas mesônicas ou tetraquarks, ainda não se sabe bem como é que esses dois pares quark e antiquark se comportam, e os famosos pentaquarks, que são estruturas de 3 quarks leves e um par quark-antiquark. E como é que a gente estuda isso, né? Essa figura aqui mostra para vocês o que a gente chama de diagrama de fases da QCD. E esse diagrama foi proposto lá atrás, quando 3 caras geniais descobriram o que se chama de liberdade assintótica. Então, esses fulaninhos confinados, sob determinadas condições, ficam livres, se desconfinam, dando origem ao famoso plasma de quarks e gluons. E quais são essas condições, né? São condições de temperaturas bem altas ou densidades bariônicas bem altas. Em temperaturas bem altas, a gente consegue solução com a QCD na rede ou ainda em laboratórios famosos como o LHC, né? Large Hadron Collider, que tem no CERN, onde foi detectado o bóson de Higgs. Mas em densidades altas, a gente agora tem resultados que estão vindo de telescópios e estão dando informação para a gente sobre as fantásticas estrelas de nêutrons. E o que são as estrelas de nêutrons, né? A primeira delas foi descoberta por essa mocinha aqui. Na época era uma mocinha chamada Jocelyn Bell, que era um estudante de doutorado, e detectou esses objetos compactos com um pulso super preciso, os pulsares. E naquela época até chegaram a imaginar que eram extraterrestres, né? E surgiu a história do livro dos homenzinhos verdes. Mas hoje a gente sabe que são um dos 3 tipos de cadáveres estelares. E a coisa fantástica é que essas estrelas de nêutrons, elas orbitam umas ao redor das outras. E elas vão se aproximando e podem se unir. E quando isso acontece, esse processo dá origem a ondas gravitacionais. Então, é uma coisa super multidisciplinar. E essas ondas gravitacionais, por fim, são detectáveis. Em 2017, a primeira onda gravitacional originada numa união de 2 estrelas de nêutrons, conhecida como merger, foi detectada, dando origem ao que a gente chama de astronomia multimensageira. Porque além dessa detecção das ondas gravitacionais pelo LIGO e pelo Virgo, que são os colaboradores que fazem, né, os interferômetros, laboratórios com interferometria que fazem essas detecções, também foram detectados em vários outros telescópios, né, nos 6 continentes e no espaço. Então, é uma física lindíssima que, além de tudo, mostra pra gente como é que essa tabela periódica que a gente conhece se compõe, de onde surgiram esses elementos químicos. Então,
Então a gente já sabe lá que o hidrogênio e o hélio vieram lá do Big Bang, né, do nosso universo primordial. Os mais leves vieram aí de explosões de estrelas massivas, né, mais leves, assim, chamando o criptônio, por exemplo, ou o rubídio de leves, né, até prótons 36, 37 números de prótons. Mas hoje a gente sabe também que esses em roxinho vieram justamente desses mergers, dessa união de estrelas de nêutrons. E a gente sabe também que tem vários, esses que estão aqui em marronzinho, só podem ser feitos em laboratório, ou não sei, talvez, né? Mas nas condições que a gente conhece, por enquanto eles são sintetizados em laboratórios de física nuclear ao redor do mundo. Bom, o futuro nessa área é incrível, né? Porque além do NICER, que já está nos mandando informação sobre estrelas de nêutrons, sobre a mais massiva delas, que é conhecida, que tem uma massa de 2,07 massas solares, imagina, 2 vezes a massa do Sol num raio de 11, 12, 13 quilômetros, incrível, né? Além do NICER, que foi lançado em 2017, o Athena vai ser lançado em 2030. Tem um outro detector de ondas gravitacionais, que é o ELISA, que vai ser lançado em 2034, e ainda tem esse observatório que vai ser embaixo da superfície, um observatório de terceira geração, que vai ser lançado em 2030. Então, o futuro de vocês é incrível. Sem falar no LHC, que vai ter a sua estrutura remodelada e vai ser ainda mais poderoso, com energias de feixe mais altas do que as que existem hoje. Bom, isso tudo para dizer para vocês, é só um gostinho, né, para mostrar que a física de hadrons é uma área super multidisciplinar. A gente trabalha com modelos relativísticos que envolvem teoria de campos, relatividade. Quando a gente está estudando modelos de altas energias, também envolve teoria de campos. E a gente tem que saber um pouco de astrofísica, e isso envolve termodinâmica, estatística, de novo, teoria de campos e relatividade. Sempre se tenta fazer a ponte entre o modelo e o experimento, no caso das colisões de partículas, ou observação, nos casos das ondas gravitacionais ou de outras informações que vêm aí dos telescópios. Então não se esqueça dessa frase incrível do Bill Gallaty. Quando você olhar para o céu à noite, lembre-se que quase tudo que você enxergar é o resultado de uma reação nuclear. Vem aprender física nuclear conosco.